Glória a Deus. Amém? Hoje, não vou dizer que é a mais importante, porque a palavra de Deus toda tem a sua importância. Mas a aula de hoje, o estudo de hoje, estamos falando sobre as obras de Cristo, e está aí no seu livro, na página 60, o que vamos falar hoje, e na página 61. É uma aula, um estudo, pelo qual nós estamos aqui hoje à noite. É uma atitude do nosso Mestre, pelo qual nos deu salvação, e pelo qual temos o privilégio hoje à noite de adorar o seu nome. Vamos falar sobre a morte vicária, sobre a expiação e sobre a propiciação que o ato de Jesus nos levou até Deus. Então, morte vicária significa morte substitutiva. Então, a palavra vicário vem do latim vicarius e significa o que faz às vezes do outro, ou o que substitui outra coisa ou pessoa. No Velho Testamento, todo o sistema de sacrifício era fundamentado nesta ideia, ou seja, existia a transferência de culpa do pecador para a vítima, que era simbolizada pela imposição de mãos sobre a cabeça do animal. Então, o pecador levava o seu animal até o sacerdote colocava suas mãos sobre a cabeça do animal, transferindo o pecado, a culpa, enfim, para aquele animal, e alguém era morto no lugar do pecador, no caso, o animal. Só que nós sabemos que esses rituais não tiravam totalmente o pecado, eles cobriam o pecado, e vamos ver isso mais à frente. Então essa é a simbologia da substituição, que desde o Antigo Testamento já era praticada, já mostrando, simbolizando, nos levando para o grande acontecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a morte vicária é a morte substitutiva. Alguém morria no lugar do pecador. No caso, no Antigo Testamento eram os animais. Levítico 1:4 diz que porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Glória a Deus. A descrição do Cordeiro da Páscoa, desde o êxodo do Egito, aponta para Cristo e o seu sacrifício. Páscoa é a passagem, é o quando Deus tira o povo do Egito e o leva, conhecemos a história, para a terra prometida, para a Canaã. É a saída, e naquela saída, um cordeiro teve que morrer. Êxodo 12:46 diz: não levarás daquela carne fora da casa, e nem dela quebrareis o osso. Então cada família tinha que escolher o seu cordeiro dentro da sua casa, no Egito ainda, amém? No sacrifício, e comer dentro da sua casa, não era ceia fora dela. Cada uma das suas famílias, respectivamente, tinha o seu cordeiro dentro da sua casa e não podia ser quebrado nenhum osso desse animal. E isso foi cumprido lá no Calvário, quando João, no capítulo 19, versículos 33 ao 36, diz: mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso acontecia porque quando o soldado romano, era um costume romano, quando eles voltavam para a pessoa que tinha sido crucificada e ela não tinha sido morta ainda, eles quebravam brutalmente as pernas da pessoa que estava crucificada para que a morte fosse mais rápida ou instantânea. Por que de Jesus não foi quebrada? Porque quando já chegaram ele já estava morto. Então, para que se cumprisse a profecia, o cordeiro não podia ter nenhum osso quebrado. Por ser um costume romano, Jesus não passou por esse costume, se cumprindo a profecia, porque ele já estava morto. Glória a Deus.
O cordeiro pascual foi sacrificado no Egito para quê? Para a redenção de Israel, em lugar dos primogênitos. Isso acontece conosco nos dias de hoje. Jesus foi à cruz para que nós pudéssemos ter vida. O sangue nas ombreiras das portas de toda a casa do Egito não foi afetado porque existia uma promessa, um cumprimento de uma obediência à palavra de Deus, e o destruidor passou, e na casa onde tinha a ombreira aspergida com o sangue, nada aconteceu. Se nós permanecermos com esse propósito, reconhecendo que éramos nós para estarmos na cruz, crucificados, mortos eternamente, Jesus foi o nosso Cordeiro Pascual, derramou seu sangue, e todos quantos hoje se colocam debaixo desse sangue, reconhecendo esse sacrifício que foi substituído em nosso lugar, nós temos vida, temos proteção e temos cuidado de Deus. Aleluia. Êxodo 12, 21, chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, desde o Antigo Testamento, já observamos a substituição, a morte vicária, substitutiva de alguém pelo pecado da nação. E Deus feriu os egípcios e livrou os filhos de Israel. Porque foi substituído a morte daquele povo pela obediência e por aquele cordeiro preparado, o seu sangue aspergido sobre as ombreiras da porta. E o sangue de Jesus, precisamos invocar mais o sangue de Jesus, irmãos. Com ordem, decência e respeito. Porque tem uns aí que tudo fala assim, usa uma expressão que é assim, é só o sangue. Seja qual for o acontecimento que essa pessoa passa no seu dia, ela já está expressando esse é só o sangue, sem saber o que está expressando. O sangue de Jesus, ele nos cobre, nos santifica, nos purifica, nos lava todos os dias. Então Deus feriu os egípcios e livrou os filhos de Israel, porque havia sangue. Eles cumpriram o que Deus tinha pedido para eles, e através desse cumprimento, desta promessa, eles não morreram. O animal foi o substituto da sua morte, morte vicária, morte substitutiva. Êxodo 12, 27 diz: então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Glória a Deus. O sacrifício da Páscoa, que passou pelas casas, feriu quem não tinha, mas aqueles que estavam guardados, que tinham cumprido a ordenança de Deus, puderam ser livres, inclinaram-se e adoraram ao Senhor. Da mesma forma, o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. A sua morte vicária, a sua morte substitutiva, esse é o foco principal da sua morte substitutiva na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados. E a referência 9 do livro nos leva ao versículo de 1 Coríntios 15, 3, que diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, irmãos. Paulo não estava ensinando aqui algo do seu conhecimento. Paulo não estava aqui ensinando algo da sua experiência somente. Ele diz: olha, eu também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Nós precisamos viver pelas Escrituras, pregar as Escrituras, a simplicidade da palavra de Deus. Paulo, com todo o conhecimento que ele tinha, ele baseia este fato, este ato, dizendo: olha, Cristo morreu por nossos pecados, não porque eu estou dizendo, as Escrituras estão dizendo, e nós cremos na palavra de Deus. Precisamos acreditar nisso, que Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o caráter da morte substitutiva de Cristo é anunciado de maneira direta desde o Antigo
Testamento. Vamos ver agora alguns versículos que comprovam que desde o Antigo Testamento já estava prometido, já estava anunciado esta morte substitutiva. Isaías 53:6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E essa palavra profética continua mais ainda adiante, dizendo, Isaías 53:12, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E lá no Novo Testamento, Jesus faz uma citação dele mesmo, que está na referência 10 do nosso livro, que nos leva a Lucas 22:37, porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Jesus está aqui se referindo a esse versículo que nós já lemos, Isaías 53:12, a Bíblia se completa, a Bíblia é perfeita, e aquilo que foi falado sobre Jesus no Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento. Amém? Agora, as iniquidades de todos os pecadores foram transferidas para o servo sofredor, mencionado nesse oráculo de Isaías, sua morte foi em nosso lugar. Então, Jesus não morreu para um grupo de pessoas, como alguns acreditam aí. Jesus não morreu para uma classe de pessoas, como estão falando. Jesus morreu por todos. O que todos nós precisamos, alguns não fazem, é abrir o nosso coração, porque ele está batendo, para que ele entre, ceie conosco, mude a nossa história, tenha comunhão conosco, porque ele sofreu, morreu por todas as pessoas. Não há distinção, Deus não faz acepção de pessoas. E a referência 11 nos leva a um versículo maravilhoso, que é Romanos 5, capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova, glória a Deus, Deus não fica só em palavras, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 5:14 diz mais uma vez que ele morreu por todos. A morte vicária de Jesus foi por todos, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. 1 Timóteo 2, do 4 ao 6, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Mais um versículo que nos comprova que Jesus morreu por toda a humanidade, foi em substituição de todos os homens. 1 Timóteo 4:10, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então é para isso que nós estamos aqui. Nós cremos na morte dele, nós cremos que ele morreu em nosso lugar, ele foi em nosso lugar, nos substituiu, por isso que nós temos vida, esperamos no Deus vivo, a promessa dele se cumpre, que é o Salvador de alguns. Mais uma vez a Bíblia, versículos da Bíblia, nos dizendo que Jesus é o Salvador de todos os homens. E o mais importante é o final do versículo, principalmente dos fiéis, os que permanecem, os que não retrocedem, os que não murmuram, os que compreendem, os que avançam, os que não param, os que temem, os que cultuam o seu nome, os que estão sempre em comunhão com Deus. Tito 2:11 diz, porque a graça de Deus se há manifestado. Como? Trazendo salvação a todos os homens. A morte vicária de Jesus, falo mais uma vez, foi para toda a humanidade, porque Deus amou um grupo, Deus amou alguém?
O versículo fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É importante que nós saibamos disso, porque existem ensinos, algumas vertentes, que dizem que Jesus morreu para um grupo de pessoas, que só eles vão ser salvos, enfim. Não, irmãos, isso é um erro bíblico. Nós precisamos ter convicção disso, que a morte de Jesus é por todos. Por isso que eu já falei aqui várias vezes e repito, nunca podemos olhar para uma pessoa e dizer que ela não tem jeito, que para ela está acabado. Não, Jesus morreu por ela também. A morte vicária de Jesus foi por toda a humanidade. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso salvador, e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Hebreus 2:9 diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele que Jesus fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, um pouco menor do que os anjos, porque ele se tornou homem, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Glória a Deus. 2 Coríntios 5,19, pelos pecados do mundo inteiro. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós temos essa palavra, nós temos esse privilégio sobre a nossa vida, de que nós já estamos inseridos nessa morte, nesse sacrifício, nessa ressurreição de Cristo, já estamos envolvidos, já estamos dentro deste reino, e Deus reconciliou Cristo com o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê a nossa vida, Ele vê o sacrifício, Ele vê o sangue, Ele vê a obra redentora. Somos justificados por este sangue, podemos nos apresentar a Deus por causa deste sangue, deste sacrifício que Ele se deu em nosso lugar, a sua morte vicária. 1 João 2,2 diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Mais uma vez, a Bíblia nos afirmando que a morte vicária de Jesus, a propiciação que nos torna propício a Deus, foi feito por toda a humanidade. E João diz mais uma vez, 1 João 4,14, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 Coríntios 15:3, já lemos esse versículo, o Senhor Jesus Cristo morreu em favor dos pecadores, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E aqui tem um comentário interessante. Ao utilizar a expressão segundo as Escrituras, Paulo assevera que o sacrifício de Jesus representa a convergência do pensamento exarado no Antigo Testamento. Então, tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento, tudo aquilo que era a sombra daquilo que iria se cumprir no Calvário, foi exarado, e nós temos o cumprimento de tudo isso. Hebreus 9:22 diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que os animais tinham que morrer, por isso que o sacrifício único, singular, final e eterno de Jesus foi Ele derramar todo o seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Ele se ofereceu. Ninguém foi lá e obrigou Jesus, como alguns dizem. Alguns afirmam que Jesus, eu já vi a expressão que Jesus não sabia qual era a sua missão, por que Ele veio. Jesus se ofereceu. Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio com este propósito,
deixou os seus ensinos, deixou os seus exemplos, mas o ápice da sua vinda era a sua morte, em nosso lugar. Por isso que estamos aqui hoje à noite. Esse é o ápice do Evangelho. Jesus morreu em nosso lugar, morte vicária, substitutiva, para que nós tivéssemos vida. A condenação que estava em nós foi nele. E hoje somos abençoados, somos guardados, temos acesso a Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando Ele morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, e temos acesso a Deus, por quê? Porque Ele se entregou. Jesus se ofereceu como sacrifício voluntário, e isto agradou o coração do Pai. A referência de João 10, do 17 ao 18, diz que por isso o Pai me ama, porque doou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Jesus se entregou. Pilatos achava que tinha autoridade, Pilatos achava que tinha poder, e diz que tinha poder, eu tenho autoridade para mandar te prender, para mandar te soltar. Ele fala: autoridade, nenhuma autoridade você teria se não viesse do meu Pai. Jesus se entregou. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Jesus não foi coagido na sua morte, não foi condicionado aquilo pelos homens. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele veio para isso, e ele se ofereceu em favor da minha e da sua vida. Então a morte vicária é substitutiva. Éramos nós, Jesus foi por nós, e através desta morte, desse sacrifício final, agora não se faz mais sacrifícios de animais. Por quê? Porque nós vamos ver agora sobre a expiação, que a expiação só cobria, não removia, não tirava, não limpava, porque todo ano tinha que fazer a mesma coisa. Agora não, o sacrifício de Jesus é único, é suficiente para nos purificar 100% de todo o pecado, de toda imundícia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Cremos que Deus aceitou a morte de seu Filho Jesus, Cristo como expiação pelos nossos pecados. Hebreus 10:12 diz: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, o que, irmãos? Um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Aleluia. 1 Pedro 2:24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Ele foi à cruz do Calvário, ele foi ao madeiro, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos viver para a justiça. Como é que temos honrado esse sacrifício? Como é que temos vivido? O que é que Deus tem visto em nossas vidas? E pelas suas feridas nós somos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Então o termo expiação, ou o verbo expiar, refere-se a sacrifício para a purificação e perdão dos pecados. Mas o significado primário dessa palavra é cobrir, cuja ideia é de cobrir com sangue. Então Levíticos 17:11, a referência fala: porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. E Levítico 4:35 fala que esse ritual está no sistema mosaico. Assim, o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados, que pecou, ele será perdoado o pecado. Isso é o que falamos no começo, quando era no Velho Testamento, os rituais, que o sacerdote, o pecador ia lá, levava o seu animal, o sacerdote colocava suas mãos sobre o animal, transferindo a transgressão, e o animal era morto em lugar do pecador. Então não era tirado o pecado, ele era só coberto por esse sangue do animal. Mas o sacrifício de Jesus, ele nos purifica. Expiação é purificação plena
dos nossos pecados. O sangue de Jesus, ele é suficiente para isso, para perdoar os nossos pecados. E isso foi reafirmado no Novo Testamento, em Hebreus 9, 22, quando diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, tudo isso é chamado de propiciação. O que é propiciação? É nos tornar propício a alguma coisa. Então, o ato que apazigua a ira divina e satisfaz a santidade e a justiça de Deus, resultando no perdão dos pecados. No seu livro aí, você que tem o livrinho, na referência 16, você está vendo que está marcado 28, você risca o 16 e põe 28, tá? Nós vamos corrigir 3 versículos, deixa eu ver se eu passei algum e não falei. Não, esse é o primeiro. Então aí no seu livro, que você que tem um livro, naquela parte pequenininha, cada capítulo tem essa parte pequenininha aqui no final, que são todos os versículos, você vai ler as partes grandes, e lá vai ter um númerozinho. Aquele númerozinho te remete a esse versículo. Só que aí está errado. Na referência 16, você risca o 16 e põe o númerozinho 28. Tá? Que fala que a propiciação, aquilo que nos torna propício a Deus, o sacrifício de Jesus, apazigua a ira divina, a santidade e a justiça de Deus, resultando no perdão dos nossos pecados. Glória a Deus por isso. E a referência está lá em Êxodo 32, 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes, grande pecado, agora porém subirei ao Senhor porventura e farei propiciação por vosso pecado. Vou ver se Deus se torna propício a vocês. Então Deus propôs Cristo Jesus para a propiciação por meio do que, irmãos? Basta simplesmente entender que Jesus nos torna propício a Deus? Não. Nós precisamos crer, e quem crê, o que faz? Só crê. Quem crê, vive. Expressa atitudes de quem acredita. Então Deus propôs Cristo Jesus para a propiciação, ou seja, para nos tornar propícios a Deus por meio da fé no seu sangue. Quando ele fala por meio da fé no seu sangue, é por meio que nós temos que acreditar no quê? No sacrifício da cruz do Calvário. E mais uma vez aí na referência 17, das letrinhas pequenas, você risca e põe referência 29. Então Deus propôs, ninguém inventou, no coração de Deus foi proposto que Jesus viesse para nos tornar propício à aceitação de Deus por meio da fé no seu sangue. A referência de Romanos 3, 25 diz: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E assim como a morte vicária é para todo mundo, Jesus morrendo torna todo mundo que se apresenta, que abre o seu coração, que se entrega a Deus. Jesus é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Isso é muito importante que você saiba. Mais uma vez aí, risca a referência 18 e coloca a referência 30. Quando você for estudar, para que os versículos se encaixem. E essa referência está lá em 1 João 2,2, que nos diz que ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Eu achei essa expressão muito interessante. O autor aqui fala que a ira divina é a reação da santidade de Deus ante a pecaminosidade humana. Amém, irmãos? Deus não pactua com o pecado. Para Deus não existe pecadão e nem pecadinho. Para Deus, pecado é pecado. Transgrediu a lei, desagradou o coração de Deus, é pecado. E a ira divina é a reação da santidade de Deus. Deus é santo. Ele não admite impurezas.
Ele não admite palavras inúteis, ele não admite comportamentos não compatíveis com a sua palavra. A ira divina é a reação da santidade de Deus ante a pecaminosidade humana. Mais uma vez aí, risca aí o 19 da sua referência e coloca o número 31. E essa referência 31 nos leva a Romanos 1,18, que diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, irmãos, encerrando já, a expiação, a purificação, através da morte vicária de Jesus, que nós cremos pela fé, é o meio para aplacar a ira de Deus. Quem se aproxima do sacrifício, quem crê no sacrifício, quem vive o sacrifício, recebe esse sangue poderoso sobre a sua vida, e isso aplaca. E Deus olha para mim e para você e vê o sangue de Jesus, e a ira de Deus é aplacada. E essa é a propiciação, essa coisa de nos levar propício a Deus, é o resultado do amor de Deus. A morte de Jesus nada mais é do que o grandíssimo amor de Deus pela nossa vida. Deus nos ama, Deus ama toda a humanidade, todo ser humano, Deus ama todo ser humano. O que Deus não ama são as práticas de alguns. Amém? Mas o ser humano, Deus ama todos. Agora, as práticas, a própria Bíblia diz, e nós lemos, que ela vai ser aplacada pela ira de Deus, pelas suas práticas. Porque muitas pessoas aí, até alguns cristãos, ficam combatendo com pessoas por uma ou outra atitude. E o pastor que já deixou muito bem claro isso na escola dominical do domingo retrasado, que nós amamos todas as pessoas. Deus ama todas as pessoas. O que nós não compactuamos é com algumas atitudes que não condizem com a palavra de Deus. Amém? Nós amamos todos. Temos que pregar para todas as almas que se convertam. Esse é o nosso papel. Agora, atitudes não. Algumas atitudes não são compatíveis com a sua palavra. Então, a expiação, a purificação é o meio para aplacar a ira, e a propiciação é o resultado do amor de Deus. 1 João 4,10 diz que nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Esse é o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para nos tornar propícios, aceitos, agradáveis, não por nós mesmos, que nós não podemos, mas nos tornamos propícios através da morte vicária. Pela fé entendemos isso, pela fé vivemos isso, e pela fé recebemos esse sangue que nos purifica, que nos lava, que nos redime e que está nos limpando a cada dia para que nós entremos santificados no céu. Mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Agora vamos trazer tudo isso para a prática. São muitos versículos que nós temos que ler, que é a própria Bíblia que nos mostra todo esse cenário, todo esse acontecimento. Mas eu quero trazer duas situações para a gente encerrar a prática para a nossa vida hoje. Nós cremos em tudo isso. Eu acho que ninguém aqui não crê na morte vicária, na expiação e na propiciação deste ato tão sublime do amor de Deus. Agora, uma atitude prática para a gente entrar nos princípios do reino de Deus e para a gente ser abençoado. Será que nós temos nos colocado no lugar de outras pessoas? Será que quando nós olhamos para uma pessoa que tem estado, não que nós a julguemos, mas pelas suas atitudes, nós conseguimos ver isso? Nós não lemos o interior do ser humano, mas o exterior nós lemos. Uma atitude, uma palavra, nos revela quem a pessoa é, pelo menos naquele momento. Então vamos usar esse exemplo. Jesus se deu em nosso lugar, obviamente, guardando as devidas proporções. O que é que nós temos nos dado para os outros?
Nós temos feito aquela palavrinha que chama empatia. A pessoa está triste por quê? A pessoa está reagindo assim por quê? Tentar nos colocar no lugar da outra pessoa. Ou pelo menos tentar entender o seu estado e ajudá-la. Essa é a nossa parte como cristão, como servos de Deus. Jesus se colocou no nosso lugar. Lógico que a proporção é bem maior do que eu estou falando. É incomparável, é divina, é sublime, é soberana a atitude dele. Mas vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Ou temos pensado só em nós mesmos? Vamos substituir um pouquinho as nossas vontades, os nossos desejos, para ajudar alguém, para visitar alguém, para socorrer alguém. Vamos substituir um pouquinho o nosso egoísmo por uma vida de um evangelho pleno, para que o nome do Senhor seja glorificado. E mais uma vez, guardando as devidas proporções, como o sangue dele nos purifica de todo pecado. A pergunta que eu faço para mim e para você hoje à noite, e a gente encerra aqui, é a seguinte: a nossa vida tem purificado outras pessoas no sentido de trazer as pessoas para Cristo? As pessoas têm visto em nós algo interessante. Puxa vida, eu quero ser igual aquele irmão, aquela pessoa, porque ele é diferente. O que é que as nossas atitudes, nos lugares onde Deus nos colocou, tem purificado a vida de pessoas? Ou temos deixado que elas fiquem mais ainda no pecado e na perdição? Então que fiquem esses dois exemplos para nós, repito mais uma vez, guardando as devidas proporções, que possamos substituir um pouquinho mais a nossa vida, para poder se dar para alguém, para poder trazer alguém para o Evangelho. Muitas vidas, irmãos, dentro da igreja, precisa de cura, de libertação, de entender o Evangelho. E nós somos as pessoas que Deus nos chamou para isso. Olhar um pouquinho mais para o lado, o que o outro precisa. E que a nossa vida exale, que a nossa vida perfume, que a nossa vida traga as pessoas para Cristo. Que a nossa vida traga o Evangelho para o coração das pessoas. Então, que esse ato de Jesus seja um exemplo para nós, e nós cremos nisso. Esse ato é o ápice do Evangelho, é o ápice da sua palavra, é o ápice do amor a toda a humanidade. Jesus morreu em favor de todos, substituiu a nossa morte eterna pela sua morte, para que nós tivéssemos vida, levando e tendo o poder do seu sangue, de nos purificar de todo o pecado de uma vez por todas, e com tudo isso, pela sua propiciação, nos tornou propício a sermos aceitos por Cristo. Mas isso é possível se nós entendermos e vivermos a cruz do Calvário. Amém? Então Jesus morreu, morte vicária, substitutiva, expiando de uma vez por todas, purificando de todo pecado e nos tornando propícios a Deus. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse cenário preparado para que nós pudéssemos ter vida eterna. Obrigado pelo teu Filho, que se despiu da sua glória, da sua majestade, e veio por uma obra do Espírito Santo ao ventre de uma virgem, para nascer e permanecer em todo o tempo, sem pecado, sem erros, sem falhas, nos provando que é possível quando estamos perto do Pai, nos provando que é possível termos atitudes como Ele teve, de amar, de ajudar, de se doar, de se preocupar com o próximo, de sempre ter uma palavra que levantasse alguém, de sempre ter uma palavra que quando todos condenavam,
Ele tinha uma palavra de amor. Que seja essa a nossa atitude. Te louvamos pela cruz do Calvário, que era o nosso lugar. Jesus foi em nosso lugar para nos salvar, para perdoar todos os nossos pecados, para nos dar vida eterna. Obrigado pela expiação, que agora nos purifica definitivamente, nos limpa, e nós invocamos o teu sangue sobre a nossa vida hoje à noite. Sejamos lavados mais uma vez, que as nossas vestes espirituais sejam lavadas hoje à noite por esse sangue, Pai, para que toda mancha, todo pecado, toda culpa, todo erro, toda falha, Senhor, seja santificada e as nossas vestes sejam brancas, purificadas por esse sangue. Obrigado pela propiciação que nos torna propício a Ti, ó Deus, através deste ato sobrenatural, desta obra de Cristo, para que nós pudéssemos ter vida. Que essas palavras fiquem cravadas no nosso coração. Que esses versículos que são a expressão daquilo que o Espírito Santo deixou registrado para que nós entendêssemos. Tudo isso que falamos hoje à noite, possa ser vivido por nós todos os dias. Que possamos nos doar mais, emprestar mais a nossa vida, para que outras vidas tenham vidas, e que a nossa atitude possa purificar vidas, possam alegrar vidas, possam trazer vidas para o Teu Evangelho, para a Tua convivência. Pai, nós Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de adorar o Teu nome hoje à noite. Recebe as nossas vidas, recebe a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. 3 pessoas, irmãos, aceitaram a Cristo hoje pela internet. Thalita Karine, de 28 anos, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Maicon Daniel Gomes Velho, 25 anos, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E Juliane dos Santos Farias, 27 anos, Pão de Açúcar, Alagoas. Enquanto Moisés se prepara para adorar o Senhor e você vai entregar o seu dízimo e a sua oferta, vamos orar por essas vidas nesse momento. Pai, apresentamos essas 3 vidas ao Senhor, que se entregaram, que abriram os seus corações, convidando Jesus para entrar, para cear. E durante esta ceia nós cremos que o Senhor vai falar, vai transformar essas vidas, vai moldar essas vidas segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra ainda continua salvando, a Tua palavra é poderosa, e obrigado por tudo que o Senhor tem feito através deste site, de vidas que têm se entregado, que têm ouvido o Evangelho através desse canal, e têm se entregado para o Senhor, que todas elas sejam encaminhadas pelo Espírito Santo a um lugar onde a Tua palavra é verdadeiramente pregada. Nós Te agradecemos por tudo. Recebe agora os dízimos e as ofertas do Teu povo, recebe o louvor do Teu servo. Vamos fazer isso com alegria, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.